Você já percebeu que, às vezes, as pessoas mais capazes e notáveis também são as mais criticadas? Neste vídeo, exploraremos o intrigante mundo dos escolhidos e entenderemos por que eles atraem tanto ódio. Aqueles que se destacam, seja por sua inteligência, bondade ou talento, frequentemente enfrentam uma onda de negatividade. Mas por que isso acontece? Este vídeo explica por que algumas pessoas nunca gostarão de você, porque o seu espírito incomoda a escuridão delas. Aqui, espírito se refere ao seu padrão único de energia, essencialmente quem você é em um nível energético. Nas complexas teias das conexões humanas, muitas vezes encontramos indivíduos cujos conflitos internos se manifestam como escuridão, emoções negativas, inseguranças ou questões não resolvidas. Por que as pessoas te tratam mal sem motivo? Elas não gostam de você, não querem você por perto ou não desejam que você se sinta bem consigo mesmo, porque sua luz irrita a escuridão delas. Você está apenas sendo você mesmo, sem incomodar ninguém, tratando todos com bondade e respeito. Mas, mesmo assim, algumas pessoas irão te odiar e te tratar mal, independentemente do que você faça ou diga. Elas nunca gostarão ou respeitarão você de verdade. Não se trata de você, é sobre elas. A primeira razão para atrair ódio é o reconhecimento do seu potencial interior. Quando uma pessoa reconhece seu potencial interno, ela começa a vibrar em uma frequência mais elevada e manifesta suas verdadeiras capacidades, o que pode causar desconforto em outros que ainda não descobriram a si mesmos ou que estão inseguros sobre suas próprias jornadas. Esse reconhecimento espiritual é frequentemente percebido como uma ameaça por aqueles que se sentem estagnados ou ameaçados pela mudança. No contexto espiritual, o despertar do potencial interior é visto como uma conexão mais profunda com o divino ou com a essência mais pura do ser. Isso envolve o desenvolvimento de habilidades inatas, maior intuição e uma compreensão mais profunda do propósito da vida, elementos que fazem os escolhidos se destacarem. Essa diferenciação pode gerar inveja ou hostilidade de pessoas que enxergam esse despertar como um lembrete de suas próprias limitações ou medos não resolvidos. A percepção do sucesso espiritual e pessoal dos outros pode ser mal interpretada como um julgamento sobre aqueles que não estão no mesmo caminho, intensificando sentimentos de ódio e ressentimento. Resumindo, reconhecer o próprio potencial pode iluminar as sombras dos outros, levando-os a reagir negativamente em vez de buscar sua própria luz interior. A segunda razão é a presença notável dos escolhidos. Eles frequentemente possuem uma presença marcante, que transcende o convencional e impacta as pessoas ao seu redor. Essa presença pode ser uma aura de paz, uma confiança serena ou simplesmente uma energia que ilumina ambientes. No contexto espiritual, essa presença é frequentemente vista como uma manifestação de alinhamento divino ou uma expressão da luz interior que todos carregam, mas nem todos revelam. Essa luz espiritual pode fazer com que os escolhidos sejam percebidos como especiais ou diferentes, atraindo tanto admiração quanto ressentimento. Pessoas que lutam com suas próprias inseguranças ou que se sentem perdidas em suas jornadas espirituais podem ver essa luz como um lembrete doloroso de suas próprias sombras ou falhas percebidas. Esse contraste pode gerar inveja e ressentimento porque, em vez de serem inspiradas a buscar sua própria iluminação, essas pessoas podem escolher projetar suas frustrações nos escolhidos, manifestando isso na forma de ódio. A terceira razão é a resiliência e determinação notáveis dos escolhidos. Esses são traços profundamente espirituais que Dolores Cannon destacou como comuns entre indivíduos avançados em sua jornada espiritual. Essas pessoas frequentemente enfrentam adversidades significativas que testam sua força e fé, mas emergem dessas provações com sabedoria renovada e maior força. Essa resiliência não é apenas sobrevivência passiva, mas uma escolha ativa de buscar o crescimento espiritual, mesmo quando isso significa enfrentar obstáculos dolorosos ou incompreensões. A determinação dos escolhidos em seguir seu propósito de vida, mantendo-se fiéis às suas crenças espirituais, pode ser vista como uma ameaça por aqueles que preferem a segurança da complacência ou que se sentem inseguros sobre suas próprias capacidades para enfrentar desafios semelhantes. A habilidade dos escolhidos de transformar adversidades em aprendizado e continuar avançando pode provocar inveja e ressentimento em outras pessoas.
Essas reações negativas são frequentemente reflexos do desconforto que alguns sentem ao ver alguém abraçando desafios com coragem e fé, lembrando-os de suas próprias lutas não resolvidas ou relutância em mudar. A quarta razão é o reflexo dos conflitos internos de outras pessoas. Os escolhidos frequentemente atuam como espelhos involuntários para aqueles ao seu redor, refletindo os conflitos e inseguranças internos dos outros. Essa habilidade de refletir não é uma escolha consciente, mas uma consequência natural de sua autenticidade e transparência espiritual. Ao viverem suas verdades e seguirem fielmente seus caminhos espirituais, os escolhidos podem, sem querer, destacar as áreas em que outras pessoas se sentem em falta ou falhando. No contexto espiritual, acredita-se que cada pessoa carrega uma luz interior que pode iluminar não apenas suas próprias sombras, mas também as dos outros. Quando os escolhidos iluminam essas sombras, podem causar desconforto ou medo em pessoas que ainda não estão prontas para enfrentar ou reconhecer seus próprios dilemas internos. Isso pode levar a sentimentos de ressentimento ou até ódio, já que é mais fácil atacar o espelho do que enfrentar a verdade que ele reflete. Além disso, os escolhidos frequentemente mantêm uma integridade e um compromisso com o crescimento pessoal e espiritual que podem ser desafiadores para aqueles que vivem de forma mais superficial ou menos examinada. Essa diferença nos níveis de consciência e autoavaliação pode criar um abismo percebido entre os escolhidos e os que estão ao seu redor, intensificando sentimentos de inadequação ou ressentimento naqueles que se sentem julgados ou diminuídos pela mera presença dos escolhidos. A quinta razão é a simpatia e autenticidade que os escolhidos demonstram. Essas características, paradoxalmente, podem atrair tanto admiração quanto ressentimento. Esses traços emanam naturalmente de indivíduos que estão alinhados com seus propósitos espirituais e vivem de forma verdadeira e aberta. Eles interagem com o mundo de maneira genuína, sem pretensões ou máscaras, o que, em muitos contextos, seria visto apenas como algo positivo. Segundo os ensinamentos de Dolores Cannon sobre a evolução da alma, essa pureza resulta de muitas vidas de aprendizado e crescimento espiritual, culminando em uma presença que é tanto convincente quanto genuína. No entanto, a autenticidade e a simpatia podem, em alguns casos, destacar a falta dessas qualidades nos outros. Pessoas que lutam com sua própria autenticidade ou que frequentemente usam máscaras sociais podem se sentir ameaçadas ou expostas pela transparência e sinceridade dos escolhidos. Isso pode desencadear um processo de introspecção desconfortável ou até negação, levando a sentimentos de hostilidade ou ressentimento. No contexto espiritual, essas qualidades refletem uma conexão profunda com o eu superior e uma disposição para se relacionar com os outros de forma compassiva e sem julgamentos. Os escolhidos frequentemente possuem uma empatia inata que lhes permite compreender e se conectar intensamente com as dores e alegrias dos outros. Para aqueles ao seu redor que ainda não atingiram tal nível de aceitação própria ou consciência espiritual, essa empatia pode parecer um lembrete constante de suas próprias inadequações ou falhas percebidas. Assim, embora a simpatia e a autenticidade dos escolhidos sejam fontes de luz e inspiração, essas mesmas luzes podem iluminar aspectos que outros prefeririam manter ocultos ou inexplorados, gerando uma reação adversa em vez de uma resposta positiva. A sexta razão é o fato de os escolhidos serem alvos de negatividade projetada. O simples fato de serem identificados como escolhidos pode torná-los receptores de emoções negativas vindas dos outros. Isso frequentemente decorre da crença ou percepção de que possuem um propósito especial ou uma missão guiada divinamente. Embora essa identificação possa ser uma fonte de força e inspiração para os escolhidos, ela também atrai inveja, escrutínio e ressentimento. Em muitas tradições espirituais, acredita-se que aqueles destinados a desempenhar papéis significativos no desenvolvimento espiritual da humanidade enfrentam desafios proporcionais à sua missão. Isso inclui não apenas obstáculos externos, mas também a projeção de sentimentos negativos por parte de pessoas que enxergam os escolhidos como uma ameaça ao status quo ou um questionamento de suas próprias escolhas de vida. Essas projeções podem se manifestar como ódio, ciúme ou até mesmo o desejo de ver o escolhido fracassar, o que, para alguns, validaria suas próprias inseguranças ou falhas. O fato de serem vistos como especiais ou diferentes facilita que os escolhidos sejam usados como receptáculos para frustrações, medos e insatisfações que, na verdade, pertencem aos que os projetam.
Essa projeção de negatividade pode ser ainda mais intensa em ambientes que valorizam a conformidade e a mediocridade, onde a excepcionalidade é vista com suspeita ou como um desafio às normas. Dessa forma, os escolhidos frequentemente carregam não apenas o peso de suas próprias missões, mas também o desconforto emocional daqueles ao seu redor, tornando-se verdadeiros faróis que, ao iluminarem, também atraem a escuridão dos outros. A penúltima razão que contribui para o ódio direcionado aos escolhidos é o preconceito implícito e os mal-entendidos. Esses fenômenos podem ser profundamente influenciados por memórias e experiências de vidas passadas, como descrito nos ensinamentos de Dolores Cannon. Segundo o Cannon, as almas carregam memórias e traumas de encarnações anteriores, que podem afetar profundamente suas interações e percepções em vidas subsequentes. Nesse contexto, os escolhidos podem ser mal compreendidos ou enfrentar preconceitos devido a ressonâncias de experiências passadas que outras pessoas tiveram com eles, mesmo que de forma inconsciente. Essas ressonâncias podem gerar reações negativas baseadas não apenas em interações atuais, mas em conflitos ou preconceitos profundamente enraizados que transcendem o tempo e o espaço. Por exemplo, se em uma vida passada uma pessoa teve uma experiência negativa com alguém que agora reconhece como escolhido, pode haver uma predisposição ao ressentimento ou à desconfiança, independentemente do comportamento atual desse escolhido. Além disso, os ensinamentos de Cannon sugerem que os escolhidos frequentemente têm missões que envolvem romper padrões antigos e introduzir novos paradigmas, o que, por si só, pode ser terreno fértil para mal-entendidos. Eles podem ser vistos como desafiando normas estabelecidas ou como ameaças à ordem existente, simplesmente por estarem alinhados com propósitos que desafiam o convencional. Assim, o preconceito implícito e os mal-entendidos são agravados pela complexidade das memórias da alma e pelas influências de vidas passadas, tornando os escolhidos alvos de reações adversas frequentemente enigmáticas e profundamente enraizadas em histórias que transcendem a compreensão comum de tempo e individualidade. A última razão é o poder do contraste na jornada espiritual. O contraste entre luz e escuridão é fundamental para o crescimento e evolução. Os escolhidos, por estarem firmemente no lado da luz, naturalmente destacam a escuridão ao seu redor, levando à resistência e ao ódio daqueles que ainda não estão prontos para abraçar a luz. Isso enfatiza a importância do trabalho espiritual dos escolhidos, que frequentemente serve como catalisador para transformações individuais e coletivas. A presença desses indivíduos, alinhados com a luz, não apenas reflete suas próprias virtudes, mas também ilumina áreas sombrias no ambiente e nas pessoas ao redor. A resistência e o ódio que enfrentam podem ser entendidos como reações naturais daqueles enraizados em padrões de escuridão, seja por medo, ignorância ou apego a antigas formas de ser. A luz trazida pelos escolhidos desafia esses padrões, provocando uma reação instintiva de defesa, que muitas vezes se manifesta como antagonismo ou rejeição. Entretanto, é precisamente essa confrontação entre luz e escuridão que proporciona oportunidades de crescimento espiritual e evolução. Ao serem alvos de negatividade, os escolhidos não apenas têm sua própria força e resiliência testadas e fortalecidas, mas também desempenham um papel crucial ao provocar reflexão, questionamentos, potencialmente, transformação nos outros. Através de sua existência e ações, os escolhidos servem como catalisadores de mudança, encorajando aqueles ao seu redor a reexaminar suas próprias vidas e escolhas. Esse processo, embora frequentemente desconfortável e desafiador, é essencial para transcender antigas limitações e alinhar-se com caminhos espirituais mais elevados. Assim, mesmo enfrentando resistência, o papel dos escolhidos é fundamental, não apenas para seu próprio desenvolvimento espiritual, mas para o avanço da consciência coletiva.